Tudo bem? Boa noite, bom dia, seja onde você estiver. Estamos aqui de novo com ela mais uma vez, a corretora Márcia Peçanha. Boa Tudo bem, noite. Vitor? E hoje o programa tá maravilhoso. Gente, hoje vocês não perdem por esperar, não é verdade, Vitor? Nós estamos com uma convidada especial com a gente aqui hoje. Não vou falar o nome dela ainda, né, Vitor? Mas Sim, claro que todos já conhecem, eu sei disso. Mas vocês podem compartilhar esse vídeo aí hoje, porque o tema, gente, é muito importante. De muita importância para o público brasileiro aqui nos Estados Unidos, né? Isso. Sempre que trazemos um tema desse, tem muitas perguntas e é também uma informação muito interessante, muito necessária para a população brasileira aqui nos Estados Unidos. Para você que está planejando em comprar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos, ou talvez já até talvez tenha comprado, né, Vitor? Verdade. O seu imóvel aqui e talvez esteja questionando, será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Então hoje é o dia de você poder perguntar, porque nós trouxemos aqui uma advogada de alto porte para poder estar aqui, de alto nível, poder estar respondendo então as suas perguntas. Então estamos aqui mais um dia, hoje é dia 13 de maio, estamos aqui com mais um live para vocês e gostaríamos que vocês começassem a compartilhar esse vídeo, ok, gente? Faz o share para seus amigos, familiares, para que todos possam participar e estar assistindo com a gente aqui. E não nos esqueçamos que foi ontem, mas nós vamos dar um abraço todo especial a todas as mamães aqui de Massachusetts, de todos os Estados Unidos, para toda a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E aí no Brasil, o nosso, como é que faz aquele coraçãozinho? Nosso coraçãozinho. Coraçãozinho para você, mamãe querida, para você que almoçou, jantou com sua mamãe, não é? E deu um presentinho para ela, flores, outros dão chocolate, outros dão um abraço, dão um beijo. Tá tudo florido, né? Tava muito lindo. E elas merecem. Vocês merecem, né? Quem é mãe merece. Obrigada. É muito trabalho cuidar de filho, né? Bastante trabalho. Então, gente, a todas as mães, né? Mais uma vez aí, então, um Happy Mother's Day. Tá bom? E hoje, se lembre, o bate-papo virtual está aberto. Nós estaremos... Hoje é um bate-papo mesmo. Sim, hoje queremos que você faça pergunta. A gente tem feito também Open House virtual, que tem sido um sucesso gente, muito aquela grande. Casa em Everett. Gente, aquela casa semana passada foi joia. Foi muito bom. Então, quer dizer, e hoje não vai ser um Open House virtual, mas será um bate-papo, né? Virtual. Onde nossa equipe estará anotando todas as suas perguntas, tirando dúvidas. Então, e vocês podem começar já a formular essas perguntinhas, tá? Ou que seja sobre compra de imóveis, ou talvez a questão de documentos, né? Exato. Sobre você comprando com a família, tem um parente que compra uma casa com você, ou você está comprando sua casa com o seu patrão. Tá? Ou com o irmão até mesmo, né? Agora, posso dar, Márcia Peçanha, uma informação aqui que talvez o público brasileiro pode estar lendo, pode estar ouvindo, mas nem sempre essas notícias saem. É o seguinte, o presidente Trump e o Congresso americano estão em negociações, vai haver possivelmente, mas eu creio que o presidente vai entrar nesse caminho, serão investidos 2 trilhões de dólares na infraestrutura dos Estados Unidos. Uau. Ou seja, estradas, pontes, a internet, a Wi-Fi 5, agora com toda estrutura de tudo. 2 trilhões de dólares. Será possível o maior investimento na história do mundo, em termos financeiros, na infraestrutura de um país. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Isso vai abrir tanto emprego, vai aumentar, o salário vai ser muito competitivo, porque vai abrir trabalho para todo mundo, emprego para todo mundo. Isso liga ao sonho da casa própria. Porque a população vai ter maior acesso ao emprego, maior trabalho, e é o seguinte... O camarada trabalha em construção, mas a esposa dele tem que fazer cabelo, então a cabeleireira ganha, a doutora de advocacia ganha porque a pessoa está comprando, é aquela coisa toda. 2 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. Isso é uma notícia muito importante. Muito importante para você que está querendo comprar o seu imóvel, né, Vitor? Sim. Na verdade, hoje mesmo o mercado imobiliário está super aquecido, né? Eu tenho andado aí, gente, mostrado casas. Gente, eu fui para a área de Boston esse fim de semana agora. Faz fila lá fora. Verdade. Impressionante como está assim, aqui, super aquecido os imóveis, né? A venda e compra de imóveis hoje. Então, quer dizer, eu, por exemplo, de manda oferta, tem lá 20 ofertas já competindo com a minha oferta. Então, quer dizer, realmente o mercado está
crescido. E, né, na verdade, né, Vitor, a economia aqui nos Estados Unidos tem estado muito boa, Cresceu né? tremendamente. Então, quer dizer, o nosso presidente já está fazendo um good job. Fazendo um good job. E vamos apresentar a nossa convidada especial, a doutora Hannah Crispim. Boa noite, doutora, como vai? Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu já estou aqui me controlando quietinha, porque eu estou louca para dar palpite. Pra falar. Ah, que bom, seja bem-vinda. Nós gostamos de gente que fala. Mas é realmente um prazer muito grande estar com vocês. A gente agradece muito a sua presença com a gente aqui, tá bom? A gente conhece a doutora, né, a Hannah Crispim já por muitos anos, né, Vitor? E ela tem assim, ela tem ajudado muito a comunidade brasileira, ela tem os anúncios dela na rádio também, 650. Então, quer dizer, ela está sempre ajudando a comunidade, não tão somente a comunidade brasileira, né, mas como hispânica também, a comunidade americana, não é verdade? Então, quer dizer, ela é top, realmente, gente. Então, por isso que eu trouxe a doutora Hannah Crispim aqui com a gente. Para você que está assistindo aí a primeira vez, doutora, fale-nos um pouquinho da sua área de serviço, sua área de trabalho. Pois é, eu já trabalho aqui nos Estados Unidos há 24 anos na área de imigração. Como advogada, eu trabalho já há 17 anos. No escritório, as minhas especializações são na área de imigração e na área de família. Que ótimo! Divórcio, tudo que é relacionado à corte de família. Mas eu tenho no escritório profissionais, advogados, que trabalham também na área criminal e na área civil. Então, é uma equipe então no nós próprio podemos escritório. prestar serviços praticamente em todas as áreas legais, jurídicas aqui nos Estados Unidos. Agora, eu sempre gosto de falar, porque o meu nome não é um nome assim muito comum, ou um nome brasileiro. As pessoas sempre me perguntam, depois de conversarem comigo por muito tempo, mas você aprendeu português? Você fala bem? Então, eu gosto sempre de enfatizar que eu sou brasileiríssima, eu sou mineira, nascida e criada em Belo Horizonte. Uau, de Belo Horizonte, gente! Belo Horizonte, sou uma coisa que só mineiro sabe falar, Belo Horizonte. É rápido, Belo Horizonte. Interessante, o seu nome é atípico também, porque é Hannah com H, não é isso? É Hannah com verdade. H. É um nome bíblico, né? É bonito, que legal, legal. né, H-A, dois N's? Tem dois N's? N-N-H. Que legal. É atípico, porque não é comum encontrar esse nome, né? Nós temos no idioma americano o nome Hannah, não é dessa forma, mas é atípico para os brasileiros. Que bom! E onde é seu escritório, sua localização aqui em Boston? Eu tenho o escritório central na cidade de Needham, fica na saída, nós ficamos bem na saída 19C da 95, então é fácil para chegar e tem estacionamento gratuito, tem bastante estacionamento, então é conveniente, principalmente para o pessoal que mora na região de Metro Oeste ou do Cape, e eu tenho um escritório em Everett também. Então, atende bem as pessoas que moram naquela região de Everett, o Marlboro, a Malden, o Somerville, ou o pessoal mas aliás, qualquer parte de Massachusetts dá para contatar. Todo mundo dirige, é perto, não tem essa questão. Claro. E eu tenho certeza que Márcia Bessanha tem um monte de pergunta a falar com a doutora aqui. Nós vamos aproveitar esse tempo. Márcia, relativo à especialidade dela, mas ligando ao seu lado profissional, né? Isso. E você teria alguma pergunta a ela em relação ao lado de advocacia, com a compra da casa? Como é que isso eu poderia teria ajudar? assim, Vitor, a começar aqui, né, gente, uma perguntinha que muitos me fazem, né? Ô, Márcia, eu não tenho documento, tá? Eu tenho, no caso, o IT number, e eu queria comprar minha casa, mas não tenho crédito suficiente ainda, mas eu tenho meu patrão que tá querendo assinar pra mim. Né? Eu tenho muito esse tipo de cliente que me procura. Então, acho que é uma pergunta boa. Mas assinar para quê? O documento? Para poder comprar a casa com o crédito dele, já que ele tem social, né? O patrão, no caso. Ele tem o social. Então, ele tem bom crédito e ele fala assim, então eu posso, você é um excelente empregado aqui e eu quero poder te ajudar e comprar a sua casa. Interessante. Será que pode uma coisa dessa? Pois é, quem vai responder vai ser... Vocês entenderam? Vocês que estão aí nos assistindo. A proposta da corretora Márcia Bessanha vamos dizer que alguém... um trabalhador honesto, já está aqui nos Estados Unidos, trabalha muitos anos para uma empresa,
E o patrão tem um grande respeito, que Isso. o povo americano gosta muito do trabalho que os brasileiros fazem aqui. Verdade. A turma faz com muito gosto. E o com muita americano é o habilidade. seguinte, né, Vitor? Ele quando gosta do seu empregado, ele realmente quer ajudar. Ele gosta de investir, é né? verdade. Ele quer investir nele, ele quer ver o empregado feliz, né? Por isso, Satisfeito. seja um bom empregado, ajude aí o seu patrão. Então, às vezes, eu tenho muitos clientes que me perguntam. Eu tive clientes que já compraram, na verdade. Então, mas existe talvez algumas áreas que você precisa tomar cuidado, né, Vitor? Como fazer, né? Como você realmente fazer de forma legal que não venha te prejudicar mais tarde. Então, doutora, essa como é que pergunta eu ficamos gostaria de com fazer outra essa vez. coisa aí? Será que existe, que pode, que consegue? Então, presta atenção. Uma coisa importantíssima que as pessoas precisam lembrar, que a gente eu estou sempre falando no escritório, nós estamos constantemente, não tem maneira de enfatizar o suficiente a importância de você ter documentos definindo exatamente o que é o direito de cada pessoa. É muito fácil quando está todo mundo feliz, todo mundo se oferecendo para ajudar, e vamos entrar num acordo, e bate um aperto de mão. Gente, não basta não, tá? Se você vai fazer principalmente um investimento, seja com um imóvel, ou seja vai abrir uma empresa, o que quer que seja, principalmente na compra de um imóvel. Você precisa ter um documento, você tem que entender direitinho quais são os seus direitos, as suas obrigações e quais são as possíveis consequências daquele acordo que você está fazendo. Né? Quando você compra, por exemplo, um imóvel, existem formas diferentes de você comprar de parceria com uma pessoa. Existem formas que, se você comprar e você não tem nenhum direito de vender a sua parte para uma outra pessoa, caso o seu sócio não concorde. Tá? Existem já outras formas que sim, você comprou com 2, 3 pessoas um imóvel, vocês estão investindo, se você resolver que você quer sair fora, você tem o direito de passar a sua parte para outra pessoa. Agora, essa história, eu vou te ajudar, eu compro no meu nome e você paga o mortgage, não faça isso. Depois dá um problema sério, né? É verdade. Porque depois Porque não tem como comprovar que... E outra coisa, Vitor, gente, coisas que são imprevisíveis, né? Você imagina, às vezes até a pessoa que colocou o imóvel no nome dele está agindo de boa fé. Tem boa fé, mas aí ele morre, vamos dizer. Isso acontece, e no caso Isso, de falecimento, é verdade. e você não tem nenhum documento. Acabou. Os familiares tomam conta. Os familiares vão ser os herdeiros. É verdade. Muitas vezes os familiares não têm nem conhecimento deste da acordo. transação. Então não estamos falando aqui que uma pessoa vai passar a perna Pena na na outra, outra não, ou vai agir de má fé, não. Estamos falando da importância de você ter Juridicamente, tudo muito bem. Tudo colocado no papel, tudo assinado, tudo que todo mundo tem cópia. Então, se você está entrando num acordo, num contrato com alguém, você tem uma cópia do documento, seu sócio tem cópia do documento, seu advogado tem uma cópia guardada com ele, porque no caso de necessidade, você tem como comprovar o que é de quem pagou o quê e quem tem direito a quê. Isso que coisa excelente. Fundamental. É porque a gente nunca sabe, né? Até mesmo, por exemplo, existe, por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente que comprou, no caso, ela não comprou com o patrão, né? Ela comprou, foi em família, né? Foi família, foram os pais, no caso, né, com o filho e a nora. Compraram a casa e depois de um certo tempo, ele comprou até uma outra casa para ele, o filho, no caso, já comprou uma outra casa para ele, só que de repente ele resolveu querer vender aquele imóvel. Tá? Aquele primeiro imóvel dele, o filho pensou já planejou em querer vender e quer vender o imóvel, só que o pai não quer vender o imóvel. Então, criou um certo contrito entre essa família, entende? Então, quer dizer, e aí é mais agora complicado, tem problemas, né? Aí é né? mais E complicado agora, porque como é que envolveu faz, né? familiares, Exatamente. envolveu emoções, sangue, né? Exatamente, e vai depender de qual tipo de sociedade ou de contrato que eles fizeram quando eles compraram esse imóvel. Feito, eu tava tem isso também, né? Tem isso também, por exemplo, não começar a dar uma aula aqui com termos complicados, mas se você vai comprar um imóvel com alguém e vai fazer uma parceria, seja se é com um familiar ou se é o seu vizinho que vocês querem investir, procure entender direitinho quais os tipos de sociedade você pode fazer, principalmente na hora de compra de imóvel, para que você tenha
Eu acho importante, por exemplo, você ter a cabeça tranquila de que se você falar, se eu resolver que eu vou vender a minha parte, eu tenho direito de, por exemplo, oferecer para o meu sócio, se o meu sócio falar que não quer comprar a minha parte, certo. eu tenho direito de pôr a venda. Isso tem que estar no documento. Isso é muito importante. É muito importante que esteja. Para você, talvez, por falta de informação, entrar de sociedade num imóvel que de repente todos têm que concordar para poder vender. Ah, entendi. Então, tem todos esses entrames aí. Agora, doutora, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho sempre uma dúvida. Pode ser que muitos dos nossos internautas, o pessoal que está nos assistindo aqui, a corretora Márcia Peçanha, tem essa mesma dúvida. Existe legalmente alguma diferença entre uma sociedade que envolva só amigos e estranhos e entre familiares? A corte vê isso diferente? Familiares só se for marido e mulher. Casados legalmente. Porque a gente está conversando muito. No Brasil, a pessoa tem uma tendência, principalmente porque no Brasil é reconhecida a união estável, que aqui em Massachusetts não é. Então, o que é diferente em compra de imóveis, o que é se a pessoa é casada, igual a gente fala em Belo Horizonte, no papel. Se você é casado no papel passado, aí sim, existem leis que são diferentes. Mas se você compra de sociedade com outras pessoas... Com primos, com irmão, com pai, com mãe, não tem diferença? Aí vai depender de qual tipo de como foi feita o contrato ou a escritura do imóvel. E se o contrato só foi verbal? Vamos dizer, você está com seus familiares, seu pai, sua mãe, seu irmão, um primo que chegou, tem um dinheiro, todo mundo, como diz, aquela alegria, todo mundo está ali comprando, ainda compra uma fazendinha, compra uma casa, e ficou apenas no bate-papo ali, todo mundo fez aqueles acordos ali no vamos ver, na hora da alegria. Doutora, como é que resolve um negócio desse, diante de um acordo? Complicado, né? Presta atenção. Primeiro é o seguinte, o imóvel ou a casa tem que estar registrada no nome de alguém. Certo. Alguém tem que ser dono daquela casa. Legal, porque foi comprado com um banco, obviamente. Foi comprada, tem uma escritura e de repente tem um financiamento. Certo. Muitas vezes o nome que está no financiamento não são de todos. Não são de todos, é aqui que eu quero chegar, exatamente. Então a gente tem que olhar quem é que é dono do imóvel na escritura, quem que tem a conta, né, para quem que tem que prestar ou pagar ao banco, e em caso que haja discussão ou de pessoas, por exemplo, igual você falou, pessoas, eu vou te ajudar, nós vamos investir, vamos reformar essa casa. Deu dinheiro ali, se você não tem nada, né, você não tem um documento que comprove tudo isso, acaba todo mundo numa corte civil, né? Você tem que entrar com uma ação contra o dono, comprovando que você investiu, que você pagou a reforma. Mas aí vai ter que comprovar, só na língua não serve. Mais uma vez, tem que pôr por escrito. É importantíssimo você ter por escrito quando todo mundo está se entendendo, está feliz. É o momento de fazer o acordo, exatamente. Porque depois você tem que baixar em corte, você vai gastar tempo, dinheiro, porque essas coisas obviamente custam dinheiro, um estresse emocional tremendo, desgastante. Que poderia ter sido evitado se antes de entrar em qualquer tipo de acordo você tivesse sentado com o advogado, pedindo uma explicação do que você pretende fazer, como você pode colocar isso por escrito, porque lá na frente, se tiver problema, ou se vocês se desentenderem, ou se você quiser sair fora, você sabe tudo ali, tem todas as cláusulas, né? Exatamente. Que coisa interessante. Muito interessante. Aqui nos Estados Unidos, né, os americanos, já é de prática deles, né? De tudo que eles fazem é assinado. É assinado. Né? Tá emprestando $10 é assinado. Já o brasileiro não tem muito essa... Não é da nossa cultura, essa prática. É verdade, não tem, na verdade não tem. O que na verdade é um grande erro, né, Vitor? Nosso. É um grande erro. Porque não que você vai ofender alguém, você vai comprar um imóvel com alguém e você falar, não, vamos assinar aqui que esse imóvel é meu e seu e vai ser dividido assim, assim, assado. Então, quer dizer, você não vai ofender, gente, ninguém assinando esse contrato, não é verdade? Mas você sabe que tem gente que fica ofendida? Tem gente que fica ofendida. Sei, mas o que a gente tem que lembrar, e muitas vezes eu tento falar para as pessoas, é o seguinte, olha, o seu amigo vai ficar ofendido, não é que você está suspeitando dele. Você está protegendo, de repente, a sua família.
Porque outra vez, nós não sabemos o dia do amanhã. E se acontece alguma coisa e o seu sócio chega a falecer, ou mesmo você, vamos aqui ser pessimistas o possível. Deus me livre, mas tudo é possível? Tudo é possível. Nós estamos lidando com a vida. Então você falou que preciso ter esse papel que eu vou guardar no copo, vou mandar para minha mulher, vou guardar para meus filhos, ou então vou dar para meu advogado, para ter um documento para comprovar no caso de necessidade. É a proteção para todos, Pois né? é, mas eu imagino, né? Se a pessoa já fica ofendida no momento da alegria do acordo, então quando der errado, aí mais ofendido vai ficar. O problema, doutora e Márcia Dessanha, eu creio, até eu entendo, é o seguinte: você está lá com seu pai, com sua mãe, está convivendo, né? Ou com um irmão querido de tanto, você nunca imagina que algo pode dar errado. Você nunca imagina. Nunca imagina. Mas é com meu pai, com minha mãe, ou com meu irmão, ou com um esse primo. caso mesmo, como eu citei, né? De um cliente meus, eles, infelizmente, aconteceu um atrito entre eles. Hoje, ele quer vender, quando compraram, estava todo mundo feliz da vida, satisfeito, Sim, muito claro, feliz. você não imagina que uma coisa vai dar errado verdade? aqui familiar. Só que agora existe eu não sei por certo qual foi o atrito, mas existe um certo atrito entre eles. E agora o filho quer vender a casa e o pai não quer deixar vender a casa. Então quer dizer, e agora tem que ir pra corte. Olha que situação chata, gente. Olha. Em que o filho tá levando o pai pra corte porque quer vender a casa e o pai não quer deixar vender a casa. É muito triste, né, Vitor? Agora esse caso teria que ser analisado, né, em pormenores, que a gente não sabe dos detalhes. Antes de gente, né, nós sabemos se tem realmente que ir para uma corte, é importante ver toda a documentação para determinar, inclusive esclarecer. Porque Quem de é repente, quem, não é? Na quem história. tem direito aqui é porque de repente, por exemplo, o pai não quer vender. Mas se alguém explicar para o pai, olha, esse contrato, essa forma, a escritura do jeito que foi passada, o seu filho tem direito de colocar a parte dele à venda, pode até evitar de ter que levar o caso à corte. Certo. Mas a gente precisa Se já está ali estimado na precisa documentação. ver primeiro o documento. Por isso pra precisa saber de um advogado. Foi, né? como o que está feito, o que foi acordado, para ver a maneira de resolver da forma Da melhor mais forma rápida. possível. E melhor para todo mundo. Pra todo mundo. Eu creio que em tudo na vida, o máximo que você puder evitar uma corte, melhor. É melhor, verdade. É claro. A corte é O muito pessoal triste. pensa que um advogado só serve para ir na corte, mas um advogado, né, me esclareça, pode até às vezes... Eu acho que a função essencial do advogado não é baixar na corte. A função essencial do advogado é prevenir, se for o caso, que a pessoa tenha que ir na que corte. entrar com uma ação na corte. Principalmente nessa parte de negócios, de investimento, você tem que se esclarecer. Você tem que saber os seus Isso. direitos, as suas obrigações, as possibilidades, as consequências daquilo. É muito bom você começar algo já entendendo direitinho, mais ou menos, o que pode Aí acontecer. você já entra num contrato bem abalizado, bem definido, exatamente. com o apoio e o conhecimento de uma pessoa que é profissional na área legal, né? Porque a maioria de nós não entendemos absolutamente nada. Então né? é que eu digo, o pessoal às vezes fala, você precisa sempre ter um telefone ou um nome de um advogado se você tiver problema, e eu gosto muito de corrigir. O pessoal fala, se você tiver um problema, não. Procure um advogado Para evitar um antes de problema, você exatamente. Consulte, descubra direitinho o que você deve ou não deve fazer, eu posso ou não posso, porque aí você não vai precisar de advogado depois não. Então, deixa eu fazer uma perguntinha, Vitor, antes de você ir lá fazer aquela pergunta ali. Então, se, por exemplo, o cliente, ele tá comprando com alguém, Hannah, ok? A casa. Ele tá comprando a casa com parente ou talvez com um patrão. Ele simplesmente fazer um documento, notarizar aquele documento não é o suficiente, certo? Eu não necessariamente, tá? A gente teria que, por exemplo, o ideal seria que o nome dele, de alguma forma, entrasse na escritura. Se não for possível, aí sim ele tem que fazer porque um na documento escritura notarizado, escrito da maneira correta. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vai traduzir do português para o inglês com esses programas Tradutores que tem, da internet tem do online, Google não funciona não. É porque, gente, vocês precisam saber o seguinte, que quando você faz a compra do imóvel, às vezes você não tem o crédito,
a outra pessoa que tem o crédito, poder comprar e tudo mais. Só que você pode adicionar o seu nome no deed, né, na escritura da casa. Então, na escritura, você pode colocar ali 3 nomes, 5 nomes, quantos nomes vocês quiserem. É importante saber Okay? isso, muita Isso gente é não importante, sabe, né? tá? Às vezes no mortgage, vai constar talvez uma pessoa, 2, que tenha crédito, que tenha, né, já tem o social, então vai te dar vai pegar bons juros e tudo mais. Só que às vezes você não tem isso e você está comprando com alguém, então é sempre bom você também adicionar o seu nome na escritura, para que você fique um pouquinho também seguro, né, Vitor? Com certeza. Doutora, o Eliseu Dama tem a seguinte pergunta, muito interessante. É dele essa pergunta? Dele mesmo? Veio dele. Se eu tenho somente o IT não tenho social, e compro uma casa aqui com o IT, que é normal, né? E vou embora para o Brasil. O meu investimento aqui nos Estados Unidos tem a mesma diferença de legalidade, proteção de lei, como alguém que teria o número social? Essa é uma das perguntas que a gente escuta praticamente todos os dias no escritório. O que é, mais ou menos, né, em outros termos? E se eu estou aqui e eu não tenho papel? Certo. E se eu for deportado, eu vou perder meu imóvel? Absolutamente não. Por quê? Agora eu quero que explique isso. Por quê? Qual a diferença? Gente, olha, qualquer pessoa, um turista, uma pessoa qualquer que mora no Brasil, não precisa ser residente você aqui. Você não precisa comprar, você pode investir nos Estados Unidos como turista, como pessoa que eu quero comprar um apartamento para alugar ou para passar férias, um investimento. Isso não está ligado ao lado imigratório da pessoa. Não está ligado ao lado imigratório. Então, se você comprou um imóvel, seja com social ou com ATNAM, né? Dá um azar, vamos dizer ali. E você é detido pela imigração ou e você vai ser deportado, ou volta. A imigração não vai pegar esse imóvel de você. Não o pode, imóvel vai continuar sendo seu, os seus direitos e as suas obrigações com o imóvel continuam as mesmas. Quer dizer, você tem que continuar pagando o imóvel. Claro. Você tem que continuar O problema pagando maior é os se ele impostos. parar de pagar a hipoteca. Tem que continuar pagando os impostos. Exatamente, o financiamento. Eu gosto de financiamento. falar palavras em português. Você tem que, de repente, se você morava na casa, você não vai morar mais, tenta alugar, coloca à venda. Se você não está mais aqui, você pode mandar Olha aí, autorização preste bem pra atenção, alguém. eu vou trocar em miúdos aqui, Márcia Peçanha, o que a doutora está explicando. Se, na pior das hipóteses, você é obrigado a sair dos Estados Unidos e voltar ao Brasil, a doutora deu 2 opções. Põe a casa à venda, porque o que derrubaria o acesso dele à casa é não pagar ao banco. Então, ou você põe a casa à venda com a corretora Márcia Peçanha, ou aluga a casa. Aluga a casa e continua pagando o banco. O banco quer receber o dinheiro. Não importa onde você esteja. Ele quer receber o pagamento. A cidade, o governo quer receber os impostos. Você está mantendo a propriedade, você continua pagando, está tudo direitinho, ninguém vai tomar. Você pode estar lá em Belo Horizonte comendo um queijinho, tomando um cafezinho, que não tem problema, tem problema não. Viu que programa interessante? Esse é o programa, o maior show imobiliário aqui do estado de Massachusetts, na Grande Boston. Nós estamos aqui com a rainha do Real Estate, a corretora Márcia Peçanha, essa pessoa magnífica, a doutora Hannah Crispin. E lembrando a você que no dia 26 de maio agora, mês das Mães, 26 de maio, é o rodeio. Vai ter o rodeio lá de Pittsburgh. Lá em Pittsburgh. Muito bem. E vocês são nossos convidados para estar lá. Gente, a gente quer mandar um abraço a vocês que estão participando com a gente do nosso live. Eu quero mandar um abraço aqui pro La Joseph Cordeiro, brigadão. Ele tá sempre presente com a gente. O Will Silva tá no meu coração também. Will, obrigado. Peraí, volta ali a informação. Você não tá lendo direito? Ele escreveu. Márcia Peçanha, você merece, já está no mercado há muitos anos e já ajudou a mim e a minha esposa. Por isso eu sou grato a você, o seu trabalho. Isso é o comentário de um ex-cliente, corretora. Desculpa, não vou deixar eu não tinha visto o assim, comentário. não. Mas obrigado pelas palavras. Galera, a Márcia é uma excelente profissional. Eu não só recomendo, como posso dizer que é uma pessoa que vocês podem confiar. Obrigada. Isso é muito bom. Essas palavras só deixam a gente feliz da vida. Vicente David Feitosa, como faço para... Como faço... A pergunta para a senhora, tá?
Como faço para denunciar um brasileiro que acha que está no Brasil e pode fazer tudo de errado aqui para a imigração, inclusive casamento falso? Entendeu a pergunta? Olha, gente, existe um número na imigração, existe há milhões de anos, isso não é nada novo, aonde a pessoa pode entrar em contato e denunciar alguém. A imigração literalmente recebe dezenas de milhares, digamos milhares de gravações. Você não fala com uma pessoa, não, tá? De quem eles vão atrás, nós não sabemos. Eles não têm que dar satisfação para ninguém, né? Se é imigrante, de quem eles vão procurar ou de quem eles vão atrás. Agora, se a pessoa está sendo ameaçada por alguém que está fazendo algo errado, está se sentindo perigo ou coagida, ele deve procurar a polícia. São duas áreas diferentes, São né? duas áreas Eu creio que a pergunta do nosso internauta aí foi mais no sentido no lado imigratório, né? No lado, alguém está aqui fazendo uma coisa errada e a pessoa denunciar a imigração. O único, não sei, aqui é a minha opinião, o único cuidado que deveríamos ter é não usar isso como uma arma para prejudicar alguém. Tem que ter muita certeza de que as coisas... Porque a pessoa, não gosta de fulano, vou denunciar ele para a imigração. Isso pode criar uma espécie isso é uma coisa... de punhalada, exatamente. Muitas pessoas são pressionadas, né? Vivem em terror por causa disso. O fulano está me ameaçando, que vai ligar me para a denunciar. imigração e me denunciar. Certo. Né? Eu sempre falo que, olha, põe a mão na consciência. Né? Vamos olhar, será que é isso que você, né? Existe outra forma de você resolver com a pessoa se você tem algum problema ou tem algum desentendimento com ela? Além do mais, você não sabe realmente qual é a situação da pessoa ou não com a imigração. E nós estamos vivendo uma época complicada com a imigração. É verdade. Verdade. Muitas vezes não tem volta. Se a pessoa começa a ter problema com a imigração, não adianta a outra falar, eu me arrependi de ter ligado, eu estava de cabeça quente. Muitas vezes por isso que eu estou aqui dizendo, cada caso tem que se analisar bem direitinho para que haja, a comunidade entenda que isso não pode ser usado como uma arma. Absolutamente. Estamos aqui com um advogado de imigração, porque qualquer coisa nessa área não afeta só uma pessoa. Não, afetam vidas inteiras, famílias inteiras. Crianças, famílias em todas, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. É muito triste. Né? Ok, então a gente... vamos mandar um abraço então aqui, gente, para Júlio e Andresa Oliveira. Estamos aqui, obrigada, Andresa. Juarez Cida Ferreira, boa noite, Márcia, adoro assistir suas lives. Obrigada, gente. Bom, gente, brigadão por estarem com a gente, tá? Aí tem um bocado de mensagens ali que não dá para ler todo mundo não, gente. Vai ficar difícil. Mas a gente agradece a cada um de vocês que estão participando com a gente. Continue com a gente então, se tiver alguma pergunta. Talvez não seja nem pergunta sua mesmo, né? Mas de um amigo, né, Vitor? Isso, às vezes exatamente. tem um amigo que está passando por algum tipo de problema, às vezes ou de imigração, quer que seja, ou talvez que seja, né, porque comprou um imóvel, está com algum problema hoje. Se quiser perguntar também, porque hoje pode nós perguntar. estamos com um painel aqui de tudo que você precisa saber de interesse. Investimento no sonho da casa própria com a corretora Márcia Bessanha, questões legais sobre a família, sobre a área familiar, sobre a área de imigração. Gente, isso daqui é um curso aberto, isso é uma faculdade de informação. Até eu aprendo aqui, Sim, eu falando aqui, todo mundo está aprendendo aqui. Então, faça a sua pergunta, esteja aí nesse bate-papo informal conosco, informal, porque, aliás, se você fizer uma pergunta aí, no nosso bate-papo virtual aqui, para a corretora Márcia Pessanha, para a advogada Hannah Crispin, é como se você estivesse no escritório dela, fazendo uma consulta. Então, por que não aproveita? Por falar nisso, se alguém quiser fazer uma consulta com a senhora, tem algum pagamento? Como é que funciona? É só entrar em contato com o escritório, no 617-421-9090 e agendar consulta, seja tanto no escritório de Needham quanto no de Everett. As consultas nos escritórios são pagas, mas eu atendo também
no Grupo da Mulher Brasileira. Lá as consultas são gratuitas, o trabalho lá é voluntário, é só entrar em contato direto com o Grupo da Mulher Brasileira. Eu não lembro o telefone aqui agora, mas da Heloísa Galvão, e agendar, que eu estou sempre lá também. Ou aproveitar um live como esse que está aqui, você não saiu de grátis, casa. gente, for free. Chegando aí na sua casa diretamente. Mas, Isso. lembrando... Agora vamos também fazer outra pergunta, Vira. Certo. Quer falar outra coisa? Não, pode fazer que eu lembro você. No caso aqui, de um casal, tá, Hannah? A gente gostaria de perguntar também pra senhora, tá? Sobre a questão de um casal, por exemplo, que tá todo feliz, estavam casando, comprou sua casa e de repente o casamento não dá mais certo. Eu estava olhando aqui, Tava que alguém olhando. me mandou uma pergunta também. E se a gente te mandaram uma comprar pergunta? nada? E se eu casar e a gente comprar um imóvel e nós divorciarmos? Duas coisas, uma coisa muito importante primeiro, tá? Aqui em Massachusetts, porque, gente, vamos lembrar o seguinte, a gente fala muito de lei de imigração é lei federal, é uma lei só no país inteiro. Família não, tá? Então estadual. família é estadual. Okay. Então eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando quando eu digo respeito a por exemplo, o divórcio, estou falando com o que diz respeito a Massachusetts. Não se aplica ao Texas, Pode é outra não se lei. aplicar, Pode eu não se nem aplicar. tenho conhecimento para te dizer no Texas é a mesma coisa. Certo. Mas vamos falar então aqui em Massachusetts. Muito bom. Tá? Você casou com uma pessoa, ela comprou um imóvel e colocou só no nome dela. Ok. Só no nome dela, tá? Daí a uns anos, o casamento não dá mais certo, eles estão divorciando. Ai, será que eu tenho participação nesse imóvel? Provavelmente. O fato de o imóvel estar só no nome de um dos cônjuges, ou do marido, não quer dizer que o outro não tenha participação. Se eles são Na casados lei, legalmente, Se né? eles são casados. Em divórcio, aqui em Massachusetts, a gente diz que depois que a pessoa casou, tá tudo ali cozinhando Tudo numa unido panela e para misturado. Tudo junto tá? e misturado. Tudo junto e misturado. No caso de um divórcio, a corte ou o juiz vai olhar a situação de cada um antes do casamento, o que aconteceu durante o casamento, o tempo de casamento, quanto tempo eles ficaram casados e o que vai acontecer quando eles se separarem. Então, pode ser, digamos, vamos dar um exemplo. Tudo isso leva muito em relevância. A corte analisa tudo isso. Claro, porque nós estamos falando em separar duas pessoas, ou a vida de duas pessoas que por um determinado período viveram juntos, planejaram juntos, sonharam juntos e contribuíram juntos. Certo. Então, por exemplo, se você casa, a pessoa comprou um imóvel, comprei uma casa, coloquei só no meu nome, né? Mas eu tô ali, meu marido tá trabalhando, tá pagando as despesas e eu tô pagando o mortgage, então eu tô achando que a casa é só minha. Não é não. Por quê? Porque se o meu marido, sem a ajuda do meu marido para poder pagar as despesas, eu não poderia ter pago o mortgage. Certo. Então, ele tem participação. Isso entra numa pergunta que eu tive, uma curiosidade sempre que eu tive, acontece já no Brasil e acontece aqui. Por exemplo, tradicionalmente, a história hoje está mudando, mas tradicionalmente é o homem, é o marido que está mais no trabalho, e às vezes tem a esposa dona de casa, que cuida dos filhos. Aí ela não contribuiu financeiramente, entre aspas, né? Porque ela está em casa trabalhando. Mas a corte vê isso também. Mas é claro, porque a esposa, a esposa criou os filhos, tomou conta da casa, lavou a roupa, cozinhou, fez tudo. Imagina o que o marido teria gasto se a esposa não estivesse. Interessante. Ela contribuiu, então, obviamente. Então o nome dela, estando lutando, ela tem tudo direito. Não faz diferença. Uau. Se o nome dela está ou não no na caso propriedade. Do divórcio. Gente, num divórcio, outra vez, não existe aquela coisa igual na imigração, a gente fala, tá ali preto no branco, é assim que vai ser. Não é assim. Vamos analisar. A lei da família é mais delicada. Caso a caso, o que é, os juízes, ou aqui nós usamos muito o termo, o que é justo, o que é razoável, e se tem crianças, é o que seja melhor para as crianças. Caramba. Então a coisa é... Então é muito bem protegido esses direitos. Muito bem protegido. Agora, obviamente, vamos outra vez voltar que a gente estava conversando. O ideal é você ter tudo. Tudo por escrito. O ideal é você não
comprar um imóvel e colocar o nome dos dois. Mas, por outro lado, se um tá legal, o outro não tem, um tem crédito, o outro não tem por uma razão ou outra, a propriedade está no nome só de um, a pessoa não precisa achar que ela está desamparada e que no caso do divórcio ela vai ficar sem nada, porque não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Aqueles longos anos que ela ficou em casa cozinhando, passando roupa, Trabalhou lavando, e muito, né? Isto vai ser Olha que complicado. programa maravilhoso. Não comece a bater no seu marido, não, né? Vai com calma aí, dá tudo certo. A gente tem mais uma pergunta, Vitor. Tem, vamos mais lá uma então. Pergunta. Da Ellen Schwartz? Ok, Ellen Schwartz. Estou grávida de um americano e sofri ameaça caso levasse a corte para Ajuda com medicamentos de gestão. De gestação, pois estou com a Coagulação do no sangue e minha filha com má formação no coração. Meu visto acabou dia 12/4/2019 e ele me ameaça de denúncia à imigração. Uau! Já fui ao estado que ele mora e fiz o report de violência doméstica devido ao que sofri no pouco tempo que morei com ele. Mas não consigo solicitar medida protetiva aqui em Somerville. A pessoa que me atendeu no setor Por por e-mail disse que não. Deixa eu rapidinho animar. Diz que não é justo que ele ter de sair da cidade dele para vir à corte aqui, porque a pessoa, o homem está em outra cidade e ela fez a entrada na justiça, ou pelo menos num departamento aí, aqui em Somerville. Isso. Então foi dito para ela que não é justo ele vir aqui. Minha gravidez é de alto risco, não posso viajar. Como posso agir nessa situação? Recebo mensagens de amigo dele me xingando, com ofensas e coisas. Deu Bom, para a entender? primeira Complicado. coisa que essa pessoa deve fazer é pedir. Eu não estou entendendo direito, essa é uma muito grande, tá? Como tá muito grande. É difícil aqui no live para a gente poder responder. Você deve procurar a polícia para ver se você consegue alguma ordem de proteção. Outra coisa é procure o grupo da mulher brasileira, que estava mencionando há pouco. Existe um grupo ótimo, né? A Heloísa Galvão, eles têm muitas formas de poderem te ajudar ou te passarem telefones de organizações que possam ajudar a amparar pessoas, principalmente uma mulher grávida e nesta situação. Uma vez que a criança, o bebê tenha nascido, você tem o direito e deve entrar com pedido de reconhecimento de paternidade para que o pai da criança não só tenha que pagar a pensão alimentícia para o bebê, mas pague retroativa também, desde que você engravidou, se ele não está te ajudando financeiramente. Doutora, me pareceu pela história da Ellen, foi bem interessante, é longo, realmente aqui, mas me pareceu, me corrija se eu estiver errado, que tem dois ângulos legais aí. Um é o caso da criança, que ela está dizendo que a criança tem malformação, ela precisa de tratamento, a coisa toda. E a outra é o pseudo, que nós não sabemos, certo? Claro, a pessoa está contando a história dela, nós não sabemos de todos os detalhes. Mas o pseudo violência doméstica, não são duas áreas separadas? São duas áreas separadas, inclusive se ela foi vítima, se houve alguma ofensa física, ela até pode de repente obter um benefício imigratório. Não sei se ela chegou a ser casada legalmente com esse cidadão americano. No caso de casamento, ela tem como entrar com uma aplicação para se beneficiar como vítima de violência casada, cujo esposo é cidadão americano. Se ela não foi casada com este cidadão americano, existe ainda a possibilidade dela se beneficiar através de vítima de crime que se caracterize como Então, se ela comprovar, isso tem que ser comprovado, não Tem basta que ser só comprovado. dizer, ele bateu em mim, né? Tem que ter uma comprovação, né? Tem que ter uma comprovação e em alguns casos, Vitor, tem que ter inclusive um processo criminal contra a pessoa. Certo. Isso em corte separada, porque ela pode, na realidade, correr dois processos. Pode. Um é em relação à criança, que é na vara familiar, vamos chamar assim, não é? A questão do pai ter que pagar os custos com o tratamento da criança, aquele todo, e o outro é o lado pseudo-criminal, se houve um crime cometido. Exatamente. Que leva a um terceiro caso, o imigratório, se for comprovado, e ela usar uma lei de proteção. De proteção para vítimas de crime.
Interessante. Gente, o programa de hoje está fabuloso, porque é um curso de faculdade de alto nível para você que nos está assistindo aí, sobre leis de imigração. E é bom passar o telefone do Grupo da Mulher Brasileira, que é o 617-202-5775, tá? 617-202-5775. Que grupo é esse, doutora? O Grupo da Mulher Brasileira foi formado pela Heloísa Galvão, que é muito conhecida. A Heloísa, eu conheço, a Heloísa, milhões de anos trabalha aqui na comunidade. E ele atende, apesar de chamar Grupo da Mulher Brasileira, ele atende homens também, tá? Ele apoia muito aos imigrantes. O grupo é uma associação, é uma ONG. Não lucrativa, uma associação sem fins lucrativos, como nós temos no Brasil. Eles, a Heloísa tem conhecimento de outras organizações que podem ajudar imigrantes, pessoas que estão vítimas de violência doméstica. É maravilhoso o trabalho que eles fazem. O grupo tem um escritório ali em Brighton. Em Brighton, tá? Ok. E é maravilhoso o trabalho deles. Então, essa moça que estava mandando mensagem aí, que está grávida, liga lá pro grupo, conversa com a Heloísa, ou conversa com alguém que atendeu o telefone. Porque o lado emocional também é importante. Você saber que tem um grupo de pessoas que estão do seu lado te ajudando. Não é interessante? É claro, e tem ajuda, gente. A gente tem que procurar. Né? Assim, lindo encontrar, porque tem ajuda, tem pessoas... Podemos repetir o número então? Vamos lá, a nossa equipe segura aí do grupo. Isso. Esse é o grupo da mulher, o telefone do Grupo da Mulher Brasileira, lá em Brighton. A corretora, repita. 617-202-5775. Isso. Ok? 617-202-5775. E repetindo o telefone da doutora Hannah Crispin, é 617-421-9090. Não dá para esquecer, anote aí direitinho, 617-421-9090. Marque uma consulta com ela e faça a pesquisa, pergunta. A Elaine Silva está dizendo assim, eu conheço a Hannah Crispin, ela já fez já fez unha comigo. Já fez unha com parabéns pra vocês. Deixa eu ver sua unha também. Então, concluímos que a Eliane Silva é uma manicure. Eu pensei que eu fosse ler assim. Eu já fiz uma consulta com ela. Não, a Eliane é manicure. Que bom, que bom. Birmac. Irmã da Hannah Cris. Dela, um beijo, te conheci lá no casamento, foi um prazerzão. Tá? Obrigada por estar participando com a gente também. Quem mais, gente? Tem uma perguntinha também ali. Do Will Silva. Ok, já falei da Eliane. O Will Silva, galera, se precisarem de um notário público. Gente, olha, eu conheço um notário público excelente, tá? O Will Silva... Tá? Ele é um excelente notário. Eu precisei, tá, gente, do serviço dele e foi, assim, sensacional, Vitor. Que bom, né? Foi assim, sabe a pessoa que... Claro que quando você, às vezes, quer uma autorização rápida, assim, às vezes você vai no Bank of America, ali você faz, né, e tudo mais. Só que o Will, ele foi bem diferente pra mim. Por quê? Porque ele foi na casa do cliente pra mim. Porque o cliente, americano, no caso, e ele tava viajando. Ele ia viajar, ele não tinha tempo... Aí eu falei, gente, eu vou ter que pedir um socorro lá pro Will. E eu busquei o Will foi prontamente, ele foi ali, gente, na hora pra mim, atendeu o meu cliente pôde viajar tranquilo. Legal. Ele foi na casa do cliente, fez a autorização que eu precisava, a casa já fechou, todo mundo feliz da vida, graças a Deus, e o Will me ajudou. Então eu quero poder indicar o Will Silva, no telefone dele é 857-251-9952. Então você precisando de uma autorização, de algum documento, procure o Will Silva. Mas então me expliquem aí, eu estou sempre fazendo a pergunta que o internauta talvez esteja fazendo. Qual a função de um notário público? Qual é o trabalho dele, para que serve? Como é que eu sei que eu preciso de um notário público, doutor? O notário público, ele é o equivalente a você ir no cartório
para reconhecer firma no Brasil. Entendi. O notário, ele reconhece Era o mesmo quando a gente no Brasil ia no cartório e eles davam aquele Exatamente. carimbo. O notário, ele reconhece a sua assinatura. Então, você vai assinar um documento. E é muito sério, né? É muito sério. Pois é, Você muito tem um sério. documento para comprovar que você é você. E aí ele assina ali embaixo dizendo, ó, a Hannah, que é a Hannah Crispin, eu confirmo Você tá que aí com o esta documento, assinatura, essa pessoa assinou na minha frente. E essa pessoa é a Hannah Crispin, Ótimo. porque ela me mostrou um E eu documento. imagino, doutora, que esse pessoal do notário público é licenciado. Eles Você têm que ter ser uma licença, licenciado não é pelo qualquer pessoa. Estado de Massachusetts. Você faz uma aplicação e tem que ser aprovado, e é Isso. aprovado por alguns anos, e você, inclusive, quando você faz ali a notarização, o reconhecimento da assinatura da pessoa, da firma, você tem que carimbar e colocar o seu selo E a sua ou licença. carimbo, e tá ali escrito até Isso. quando que é válido. É literalmente, gente, a gente Um cartório. no Brasil a gente usa o termo, tem que reconhecer firma. Conheci. Né? Então você tem que ir no cartório. Só que aqui é menos Aqui não burocracia, existe desburocratizado. cartório. É menos Pra burocracia. Você reconhecer essa Certo. firma, tem o notário público. Notário É público. exatamente a Interessante. mesma coisa. É por isso que alguns bancos oferecem, não é? Todo Alguns, banco tem sempre. Certo. É, todo banco tem, né? Tem, e a grande maioria dos advogados também, eles Também. são notários para poder reconhecer, quando é necessário, a assinatura dos clientes. Que legal, gente, que legal. E mais legal ainda será o dia 26 de maio. 26 de A maio. corretora Márcia Pessan estará no rodeio de Fitchburg com o seu, o seu o camarote balão, lá. isso, com camarote. Vai O dar balão camarote da de Brahma, ar quente. vai ser legal. Chique, vai estar Vai- vestida com chapéu. Vai igual- tá Sim, de bota. Eu acho que eu vou tentar. Eu já comprei minha bota, Devia. já mandei a conta para a corretora Márcia Peçanha, minha bota, meu chapéu de couro, aquela coisa toda, vou todo equipado. Mas vai ter um passeio de balão de ar quente, verdade? Vai. Que legal, Parabéns. né? Vai ser joia demais. Tem gente que Vai nunca ser. experimentou, né? Mas Gente que não mesmo. experimentou, a grande maioria da A grande população maioria, né? Eu acho que não. Gente, eu voei É de lindo, balão, é super quente na Espanha. Nossa, na Galícia, na área entre Portugal e Espanha, na fronteira, aquelas fazendas, porque é bom quando tem espaço, né? É claro, Esse negócio de voar balão perto de torre de televisão e coisa, eletricidade, não vai. Então, geralmente é um espaço muito amplo, né? Lá vai ser no aeroporto. No aeroporto de Pittsburgh, é. Isso, Muito grande, então é tem muito espaço. amplo. Bom Então demais. você sobrevoar e ver aquilo é uma, para quem nunca fez, é uma experiência tremenda. Você teria medo, doutora, Oi? de voar? Olha, eu preciso pensar. Não, de voar não tem não. Não, do eu balão, preciso do balão. pensar. Eu nunca cheguei perto de um, não, sabe? Não. Eu preciso pensar. É fantástico. Vou E responder, eu tenho muita vontade, porque deve ser maravilhoso. Deve ser gostoso. eu fiz e é fantástico. É uma experiência Na sensacional. primeira viagem desse balão, acho que eu não ia, não. Eu ia esperar Esperar. ir, voltar. Eu, quem sabe? Se você, gente, se você desce naquelas montanhas russas do Six Flags, aquele negócio de doido, aquele Superman Ai, não, aquilo não vou de de aço, jeito nenhum. aquele negócio aí. Você desce naquilo balão de ar quente. Já foi tempo que eu brincava nesses montanha-russas, já foi tempo. Interessante, eu também. Eu e minha Não, a gente vai esposa, a ficando, gente já é pegando essa muito. idade, a gente vai parando, né? A gente vai tendo mais medo, né? De dirigir. Tem uma pergunta ali, mais uma pergunta, tá? Se você puder baixar ali para poder saber o nome da pessoa que fez a pergunta. Celson Furman, ok? Ele está perguntando: estou há 1 ano e 5 meses nos Estados Unidos. Eu, minha esposa e filhos somos legais aqui, porém estou começando a formar crédito no país. Neste caso, os juros para comprar uma casa fica muito alto? Bom, Celso, os juros com IT Number, você exatamente deve ter o IT Number, certo? Se você estiver falando do IT Number, os juros é um pouquinho mais alto do que o social, ok? No IT Number, os juros hoje está a começar de 7%, ok? Então, você teria que ter a pontuação de crédito 720, ou mais alta que isso. Declaração de imposto também, tá? 2 linhas de crédito, tá? É sempre importante, 2 linhas de crédito, talvez a terceira, melhor ainda. Ok? Mas com 2 a gente poderia trabalhar. Doutora, quando você fala linha de crédito, 2 linhas de crédito, para quem chegou, o que seria exatamente isso? No caso você, por exemplo, você tem cartão de crédito, tá? É uma linha de crédito. Isso, seria uma das linhas de crédito. Ok? Ou se você talvez paga aluguel em dia, paga com cheque.
né? E você tem como comprovar Isso é a aquele segunda pagamento. linha de crédito. Seria também uma segunda alternativa, né? De crédito também. Então a gente poderia também estar olhando também esses documentos seus para saber como poderia ser feito. Mas, respondendo a sua pergunta, os juros ficam um pouquinho mais altos sim com a IT Number, tá? Agora, se for social, é diferente. Com social, a pontuação de crédito 640, tá? Para você poder comprar já pegando os ótimos juros de mercado, ok? E os juros seria de mercado hoje 4%, dependendo do cliente, da é o situação do cliente. momento de comprar. Quer dizer, os juros estão bons Você ainda, imagina, né? juros a 4,5%. 4,2% ou 4%. Que é isso, gente? O aluguel, você estava falando no início do programa sobre o anúncio que o presidente fez do investimento grande de construção no país. Gente, aluguel aqui nessa região, então, da grande Boston, é uma barbaridade. É um absurdo. É possivelmente um dos É mais uma caros do loucura. país. Então, uma pessoa podendo, como nós estávamos conversando antes, independente do seu status migratório, se você investir na compra de um imóvel, né, isso vai ter retorno para o futuro. Com certeza. Então, é uma coisa muito importante, porque pagar só o aluguel, literalmente, você está ali queimando aquele dinheiro. Exato. É verdade. todo mês, né? E a importância de andar, fazer as coisas direitinho. Se você tem compromisso, pague suas contas em dia. Porque aí, ó, você tem um crédito bom, você está pagando seu aluguel bom também, você consegue até uma carta com o dono do imóvel, Isso. né? Dizendo que você paga os aluguéis em dia. Você investe, você compra uma propriedade, aquilo é seu no futuro, é até sua poupança. Poupança, é verdade. Certo. Né? Se você, não tenho guardando nada. É o que eu poupança. Você não tem como. Acabamos de receber uma ligação do Japão. Tem gente, Tem tem gente gente ligando. chamando até no Tem gente telefone ali do Então, nosso se vídeo. você está fazendo o seu homework direitinho, não tem como você não comprar. Declara seu imposto. Outra coisa que eu falo muito, sabe, Hanna? É que você precisa declarar o seu imposto. Gente, se você não declarar o seu imposto, Sim, bem lembrado. infelizmente não vai ter como comprar. Por exemplo, ele acabou de chegar, tem 1 ano e meio. Ele acabou de comprar. Então, eu oriento o cliente, essa pessoa, a começar a declarar o seu imposto, gente, tá? Porque as pessoas chegam aqui e acham que não preciso declarar, vou começar a fazer dinheiro aqui, não vou declarar, mas um dia vai querer comprar a casa. E quando chegar lá, não vai ter como comprar, I'm sorry, porque os bancos, gente, eles estão olhando, eles olham o seu crédito, tá? Pontuação de crédito, vai olhar os últimos 2 anos de income tax, às vezes talvez considera 1 ano tão somente. Então, quer dizer, por que não declarar, né? Você está falando, eu estou aqui prestando atenção, que eu estou aprendendo também, estou orando, até tomei umas notas. Porque afinal de contas, você está vivendo nesse país, né? O que eu sempre falo. A gente está aqui desfrutando desse país maravilhoso, né? Eu amo. Então, já moro aqui há 20 e tantos anos. Então, eu amo esse país e a gente faz escola para nossos filhos, gente. Então, tudo isso, a gente está só se alimentando, né? Só tentando sugar dos Estados Unidos. Por que não também, né? Tá ali cooperando também, pagando o seu income tax e tá ajudando também o crescimento desse país, não é verdade? Mas eu tenho uma pergunta para vocês duas, não sei quem pode responder melhor, ou as duas podem dar diferentes ângulos da mesma pergunta. A pessoa acabou de chegar, se fala muito do número social, que seria o equivalente ao nosso CPF no Brasil, é sobre o IT Number. Onde é que a pessoa consegue isso, doutor? Bom, vamos esclarecer aqui uma coisa. O IT Number é um número de registro com a Receita Federal, né? Ele é um número que, se a pessoa vai fazer uma declaração de renda e ela não tem o social, eu chamo muito o social de CPF. É o que eu também E chamo, social, é o CPF brasileiro. É o equivalente ao CPF do Brasil. Brasil. Você precisa desse número para tudo. Para tudo. Abrir um Mas, crédito, comprar, tudo tudo. você depende disso. Mas, se você não tem social e você vai declarar o imposto de renda, a Receita Federal criou esse número de identificação com a Receita para que você possa declarar o seu imposto de renda. Muito importante, independente do seu status imigratório. Se você tem um número de identificação com a Receita Federal, o IT Number, e você está pagando seus impostos em dia, lá na frente, o dia que você receber social, você vai poder pedir crédito por todos os anos que você pagou o imposto usando o IT Number. Se você, como muita gente, por falta de informação faz, cria um número ou inventa um número qualquer, mas declara o imposto, aquilo não vai servir na hora da compra da casa, tá? Porque é um número
Não. Que E não é possivelmente válido, nem é um para a número imigração. falso. Não, porque E os nem donos para a nem- imigração. Você não pode nem apresentar isso para a imigração, pode ser considerado. Vixe, é até um que crime, é um né? crime. É um crime. E lá na frente, quando a pessoa recebe um social, ela não vai poder obter o crédito pelos anos. que Perdeu pagou. tudo. Vai tudo pro lixo. Então, Infelizmente. vai pagar o imposto, tira o white number, o número de identificação com a Receita Federal. Faça a coisa, faz direitinho, não tem Mas, por que doutora, fazer quem atrapalhar. ajuda a pessoa a ter esse número? É a própria pessoa ou ele Não, tem que ir um para... contador. Você Um quando contador? você vai declarar o imposto, você pode tirar, porque aí, gente, Márcia acabou de falar, você pode comprar sua casa independente do seu status imigratório. Você vai ter que apresentar imposto de renda. E lá na frente, quando você receber o social, você vai poder receber crédito. Fazer as coisas direito e fazer no caminho correto é uma obrigação da gente, É né? verdade. Vamos seguir a lei direitinho, porque você só tem como se Então deixa eu beneficiar. trocar esse miúdo. Se uma Só tem pessoa ganhar. emprestar o número social dele ou o IT number dele para uma outra pessoa, Não, pelo amor aquele de que Deus. está Não. fazendo não está ganhando nada. Tá, não, aquele que estão todos dois perdendo. Estão todos a os longo, perdendo. a curto, médio ou longo prazo estão perdendo. É rolo, não É rolo. vale a pena entrar. Não faça isso. Mas saindo de rolo, nós estamos com uma promoção sensacional. Preste bem atenção. Tá prestando atenção? Preste atenção aí. É só você ir agora, não é daqui a 3 dias, não é daqui a 2 meses, é agora, na página da corretora Márcia Peçanha com 2 S, tá? Olha que presente legal. E você vai compartilhar o flyer do balão da Remax. Tem lá, se você for na página da corretora, tem lá um panfleto, vamos chamar um flyer. Tá bonito aquele flyer, viu? Do balão Tá da muito Remax. bonito. Aham. Tá lá, né, falando do rodeio e o balão da Remax. Um balão, gente, vocês vão ver um Balão. um balão. E concorrer ao passeio de balão. Se você compartilhar, compartilha, mas não é só para um não, gente. Vamos dizer compartilha, é para a tua lista toda do Instagram, do Facebook, tudo mais. E você vai concorrer a um passeio de balão. Eita, agora preste bem atenção. Uma foto com a Simone e a Simária. Olha só, gente. Você vai se exibir para os seus Gente. amigos no Brasil. Tá bom? E ticket, e tem mais, são 3 coisas. E ticket do camarote Grand Lounge da Gilberto Decor Brahma. Uau! Então, quanto mais você compartilhar, maior a chance de ganhar? De você... que legal. Agora, equipe querida, só nos sinaliza aí. Isso são 3 presentes, 3 promoções separadas ou ela é um pacote só? É um pacote É um só. pacote só. O diretor aqui, Ih, técnico, nos gente. informou que é um pacote só. Você ganha isso tudo. Passeio de balão. Se você não tiver medo, manda a sogra, manda alguém lá. Sei lá, tô brincando. Passeio de balão. Foto com a Simone e Simara e ticket do camarote. A turma tá rindo aí. Gente, vamos porque- compartilhar. Olha, eu tenho uma pessoa que tá sempre me pedindo, o Júlio e a Andresa. Júlio e a Andresa, ó, tá aí então pra vocês aí, né? Pra vocês poderem compartilhar, pra poder ganhar, ok? Ela me ligou essa semana, Márcia, eu quero ir, eu quero tirar foto com a Simone e Simara. Tá aí então, você tá participando aí do promoção nosso live, sensacional. você tá ouvindo, então... Então share. entenda bem como é a promoção. Vai ser escolhida a pessoa que compartilhou mais, não é isso? Será Quem compartilhou mais. A nossa equipe tem Isso. aquele jeito técnico de verificar isso. E você começa agora. Não saia, não continue nos assistindo, que o programa está sensacional, muita informação. E se você tem algum problema e quer evitar algum problema na área legal, por favor, consulte um excelente advogado. Temos aqui a doutora Hannah Crispin. E se você, desculpe, quer comprar a sua casa própria, porque o Trump diz que está investindo nos próximos 5 anos Uau. 2 trilhões de dólares. Preste bem atenção. Não é 2 milhões de dólares, não são 2 bilhões de dólares, são 2 trilhões de É muita dólares. grana, né? É muito dinheiro que vai afetar todas as áreas econômicas. Se você faz unhas, se você é uma manicure, se você é uma cabeleireira, se você é um advogado, se você é uma corretora, se você é professor, seja o que fazer, esse dinheiro ele se esparrama, não é? Porque é jogado dentro da nação, vai fomentar tanto trabalho, que coisa legal. Então é o momento de você acertar a sua condição migratória nesse país. Aham. Sai do Gente, aluguel. continue então fazendo essas perguntas. Eu tenho mais uma pergunta pra ela. Bom.
Ok, a minha próxima pergunta então é, ok? No caso, por exemplo, você, por exemplo, o cliente, a pessoa casou, tá, Hannah? Ele casou com, depois eu vou fazer a perguntinha lá. Ele casou com a pessoa, tá, americano, brasileiro, o que é que seja. Ele só tem direito a partir do momento que ele casou com aquela pessoa, ou tudo que a pessoa tinha anteriormente ao casamento, ele também teria direito? Vai depender do tempo de duração do casamento, né? Porque, por exemplo, se você casou e quando você casou, o seu marido, por exemplo, já tinha imóveis, já tinha uma vida estabelecida, e você não tinha nada. Então, vocês casaram, mas foi um casamento de curta duração, não deu certo. A tendência da corte, por exemplo, é colocar cada um da forma que estava antes do casamento. Mas se você ficou, digamos, 7, 8, 10 anos casada, colaborou, contribuiu para o casamento, não precisa ser a contribuição, não precisa ser financeiramente. Isso foi o tratado aqui, da esposa que fica em casa só lavando a roupa e tudo. Então, contribuiu ali para a vida dos dois, a corte então vai analisar o que um tinha antes, o que aconteceu durante o casamento e as possibilidades de cada um continuar depois, né? Por exemplo, se você casou, você trabalhava como médica e você abandonou a sua carreira porque você cuidar da vai família, cuidar da família e 10 anos depois o casamento não deu certo. O seu marido, primeiro nós vamos analisar a parte financeira, mas vamos analisar também que para você, depois de 10 anos sem trabalhar, até você voltar, conseguir voltar para o mercado, conseguir um trabalho, fazer cursos de atualização, isso vai levar um tempo, então possivelmente o seu marido vai ter que te ajudar financeiramente até você se... Então a lei familiar, eu diria, ela tem espaço, ela não é rígida, como disse, ela tem bastante espaço dentro da visualização do juiz, da corte. Não é? Gente, é família, você tem que olhar o que é justo e razoável. A Ellen, deixa eu me ver, voltou um pouquinho a Ellen do Little. A Simone, tem duas do Little ali. Foi a Ellen do Little, ela está perguntando se esse grupo de mulheres... verdade. Atende também para mulheres é fora do estado. Não, é Simone. Simone do Little, ela está perguntando, e mulheres em outros estados, doutora? Pode também participar a ajuda desse grupo de mulheres de Massachusetts? Eu não sei, eu acho que você deveria ligar lá, nada a perder, liga para o grupo e pergunta. Talvez no estado dela tenha um grupo semelhante, talvez até tenha né? no seu estado uma organização, então entre em contato. Né? Joia. Eu tô triste. Tá triste por quê? Tô triste. Vitor, mas por causa de quê? Vamos finalizar agora, mandando nosso abraço. O tempo passa voando, gente. Eu ficaria aqui. O pessoal da nossa equipe tá falando sério. Eu acho que não passou uma hora, não. Eu acho que tem, se não tiver mais. Acabei de olhar pro meu telefone, eu pedi noção não, de eu tô sem telefone. Mas, gente, tá tão bom. Beijos e abraços para você, para as mamães queridas. Você que ganhou flores, você que o coração está cheio de amor, porque os seus filhos mandaram... Teve gente que mamãe mora no Brasil, né? Nesse momento aperta o coração. A minha mãe mesmo mora no Brasil, né? Então a gente fica aquela... O sistema internet hoje, vídeo, vocês como dizem. Com certeza. O contato da doutora Hannah Crispim, mais uma vez seu número, por favor, doutora. 617-421-9090. E para encontrar a corretora Márcia Peçanha, a rainha do real estate, você já sabe o que deve fazer. É Márcia Peçanha com 2 S, vai no Google, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube. Me acha em vai tudo quanto é canto, viu? Vai em Marte, vai em Júpiter e tá tudo lá. Tudo. Você vai encontrar. Ela tem... e tem você também no seu próprio telefone... Você vai naquela sua lojinha de aplicativos, do de aplicativos e só coloca lá Márcia Peçanha com 2 S, né? E vai achar o aplicativo sensacional que tem telefone. E se tiver alguma pergunta, a gente quiser me ligar também, pode me ligar no 508-509-5996. O telefone tá aí na barrinha, tá sempre aí na barrinha. Tem mais alguma pergunta? Walter Alves, com a pontuação 610, consigo comprar uma casa? Se puder, qual a taxa de juros? Consegue sim.
Ô, Alta, consegue sim, Walter, né? A pontuação de 610 você compra também até menor que essa, porém o seu juros vai ser um pouquinho mais alto, ok? Então vai depender muito, no caso, o crédito seu, a pontuação de crédito vai pesar, né? Nos seus juros e assim também como o seu crédito em si, de dívidas que você tem. Então a gente tem que olhar tudo direitinho para saber que taxa de juros mais ou menos você teria que pegar, tá? Certamente não seriam juros de 4%, tá? Seria um pouquinho mais acima, devido a essa pontuação estar um pouco mais baixa de 640. Mas mesmo assim ainda vale a pena. Consegue comprar. A gente tem cliente que compra com 580, tá? De pontuação. Então quer dizer, a gente não indica tanto, né? Porque a gente procura sempre trabalhar com o cliente para que ele trabalhe com o crédito dele, a gente orienta o cliente para poder subir então a pontuação dele e poder fazer uma compra, né, melhor, né? Então a gente está sempre orientando. Então, mas me dá uma ligadinha depois, a gente orienta você também, tá? Fique ligado e continue aí fazendo a sua divulgação, não é? Compartilhando, porque você está concorrendo a esses 3 prêmios lindos, bacana lá do rodeio. E lembrando que todas as segundas-feiras nós estamos aqui ao vivo, direto do nosso estúdio para a sua casa e o seu coração. Porque nós estamos falando de coisa muito importante, é de sonho, não é? Família, compra de sua casa, investimento e segurança. Isso. Doutora Crispim, dá um adeus aí, um abraço para a nossa turma, se despedindo. Gente, eu quero agradecer muito pelo convite, adorei, não vi nem passar essa última hora, falei, poderia ter continuado falando. É muito assunto, né? Muito assunto, muita coisa boa, então de coração, muito obrigada. A gente agradece a sua presença, é muito bom ter a senhora com a gente aqui, tá? A gente agradece demais, a gente agradece também vocês que estão participando com a gente mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui de novo, segunda-feira que vem, 20 de maio, né? Segunda-feira que vem é 20 de maio, estaremos aqui mais uma vez, 8 da noite. Então, esteja com a gente, então, segunda-feira que vem também. Lembrando que a gente traz aqui para você o lado legal e a orientação legal de advogados. Trazemos pessoas que trabalham com o mortgage, né? O financiamento, também pessoas que trabalham com os appraisals, o pessoal que trabalha com encanação, com aquilo tudo. O que for relativo ao seu bem-estar da casa própria, a corretora Márcia Peçanha é o ponto de encontro aqui todas as segundas-feiras para fazer a realização do seu sonho. Aqui, mais uma vez, um abraço. É Victor William, vai ficando. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, bom dia, gente. Boa tarde, seja lá que hora vocês estejam nos assistindo. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Bye, bye.